Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje o vídeo não é de comprinhas, não é de arrumação de casa, é totalmente fora do que eu estou propondo no meu canal, mas ele é essencial pra mim, né? É um vídeo do meu testemunho da minha segunda gravidez. Vai ser um pouco complicado eu falar para vocês, mas espero que todos vocês me entendam. Entendam o meu ponto de vista, as minhas atitudes, o meu modo de falar. Me perdoe se eu errar alguma coisa, mas o que eu quero deixar aqui bem claro é o agir de Deus na vida da gente. Quando a gente permite Ele ser em primeiro em tudo, tudo acaba bem. Pode não acabar da maneira que a gente quer, que a gente gostaria que fosse, mas a maneira dele, o querer dele é primordial, é o certo, né? É o perfeito. Então, vamos lá que eu vou falar pra vocês. Bom, pra quem não sabe, já tenho um filho de 11 anos. E depois de 11 anos eu resolvi ter o meu segundo filho. E não é segredo pra ninguém que eu sonhava muito, mas muito, ter uma menina. Sonhava muito mesmo, eu queria muito ser mãe de menina. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu não vou estar mentindo, eu não vou estar fazendo carinha doce pra vocês. Eu não vou entrar na frente de uma câmera e mentir para ficar uma coisa bonitinha, para não ser julgada. Eu não é de mim. Eu queria muito mesmo ser mãe de menina. E aí eu tinha medo de engravidar e vir um menino, né? Mas assim, se fosse da vontade de Deus, é como todo mundo fala, é o que Deus mandar. Se for da vontade de Deus, vai vir uma menina ou um menino. Se vier perfeito, é a vontade de Deus, né? O que basta é ser perfeito com saúde. Pois bem, mas o coração da gente ninguém manda, né? Então, no meu coração, a minha vontade, a minha esperança, o meu desejo maior era ter uma menina. E aí, eu engravidei. Foi uma felicidade muito grande mesmo. Porque eu já vinha planejando, tanto eu quanto meu esposo, a gente se planejou, a gente se organizou, né, financeiramente, e pra gente chegar a um positivo. E aí veio esse positivo, por honra e glória do Senhor. Eu nunca vou esquecer do dia do meu positivo. Então a gente aí começou a pensar como seria, a comprar as coisinhas dela e tudo. Dela não, então a gente não sabia, né, o sexo. E foi tudo bem, fui no posto, marquei minha consulta, fui na minha consulta, foi tudo bem, graças a Deus. Até então, marquei meus exames, fiz todos os meus exames e aí começou o meu pesadelo. Pois é, meu pesadelo, né? Nos meus exames tudo deu normal, tudo. Menos um que constou que eu tava com um vírus chamado citomegalovírus. Para quem não conhece, para quem não sabe, né, para quem desconhece, ele é um vírus comum, como o da gripe, só que ele permanece no corpo da gente mais tempo, né, incubado mais tempo. Enquanto o da gripe dura 7 dias, uma semana, o citomegalovírus ele passa mais de ano para poder começar a sair do corpo, né, do organismo. E foi o que aconteceu comigo. Talvez eu gripei, para mim é normal, e foi normal, uma gripe normal. Só que esse vírus, ele não causa dano algum a gente não fica com nenhuma sequela.
a não ser que esteja grávida, né? E foi o meu caso. Então, quando eu soube, na hora me jogaram isso, não procuraram me explicar, não procuraram me tranquilizar em primeiro lugar, né? Então eu achei que era uma coisa muito mais além, né? E, e realmente o citomegalovírus, ele é irreversível, ele não tem um tratamento, ele não tem nada que você faça, que você possa mudar o quadro, né? Não tem nada, é só esperar. E aí eu fiquei sem saber, fiquei sem chão, porque eu esperava tanto, 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 tanto o meu positivo. E ali o meu mundo, eu não tinha mais mundo, eu não tinha mais vida, sabe? Porque se me dissesse que meu filho pudesse vir a ter uma síndrome, alguma coisa do tipo, para mim seria muito mais fácil a aceitação. Eu ali me culpei, porque aquele vírus era em mim, não era no meu filho, não era no meu bebê, era em mim. Então eu estava me culpando, porque se caso ele viesse a ter algum problema, né, a culpa era minha, era totalmente minha. E o citomegalovírus, ele pode causar várias coisas, né? Ele pode ter hidrocefalia, a criança pode ter hidrocefalia, ela pode ter... Gente, é tanta coisa, porque eu também não lembro mais, mas é bastante coisa. E a mais leve é surdez, né? É surdez. E eu não entendia o porquê daquilo tudo, porque se meu primeiro filho foi saudável, por que que o meu segundo ia ser? Isso são coisas que vão passando na cabeça da gente aleatoriamente. A gente não tem como controlar o que a gente pensa, o que a gente sente. Não tem como. Por mais que você diga assim, eu vou me controlar. Eu não posso falar isso, mas, gente, quando a gente passa por uma situação dessa, ou qualquer outra situação de perigo, né, que estremece a gente, que tira a gente do foco, então não tem como você não pensar no pior. Não existe isso. Por mais que você chegue e me diga, Yara, se acalme, coloque tudo nas mãos de Deus. Não existe isso. Quando você recebe uma notícia assim, não tinha como, não tinha. Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei sem saber, eu fiquei sem chão. Eu não tinha, eu só chorava mesmo. E, sabe, é aquela coisa, a enfermeira que também estava gestante, ela já foi logo pondo uma máscara, né? Então eu me senti mais doente ainda, eu me senti como se eu estivesse transmitindo alguma coisa, sabe, de perigo, sabe? Eu me senti suja, porque eu não podia chegar perto de alguém, porque eu sabia que eu estava com vírus, então a minha cabeça, eu não podia chegar perto de outra grávida, de outra gestante, porque eu poderia contaminar aquela pessoa, né? Então eu me senti suja, eu não me senti capaz de gerar uma vida, né? Então aquilo ali, meu mundo parou, né? Então aquele meu sonho todo, aquela minha felicidade toda foi por água abaixo. Eu repeti novamente o exame, né? No mesmo dia eu repeti e aí deu novamente indeterminado. Até eu ter as devidas explicações foi um tempo muito longo, né? Até eu poder me acalmar, chegar a um médico para realmente me falar, me tranquilizar, foi um tempo muito longo. E eu chorava, eu vim para casa, eu não sei nem como eu cheguei em casa. Eu não sei, eu vim do posto de saúde até em casa andando. Eu não vi se passava carro, se passava bicicleta, se passava gente perto de mim. Eu não via, eu acho que era só o meu instinto mesmo no caminho de casa. Né? Eu seguindo do posto até em casa. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia
falar nada. Meu filho perguntava, eu não conseguia dizer o meu filho o real motivo da minha tristeza, da minha angústia. Eu tentava me controlar, mas eu não podia. Eu não conseguia. E na hora eu liguei pro meu esposo, ele estava no trabalho, e aí eu falei para ele. E aí ele veio em casa, me viu, tentou me tranquilizar, né? E tudo. E aí foi seguindo os dias, né? Fui seguindo. Mas, gente, como um zumbi, sabe? Eu não tinha uma hora certa para me acordar, eu não tinha uma hora certa para me comer. Fome nunca passou, né? Assim, eu nunca fiquei com fome, né? Assim, eu nunca, como eu posso dizer, eu nunca deixei de comer, né? Por isso que eu fiquei grávida, eu não fiquei com nenhum fastio, não fiquei com um enjoo, foi uma gravidez totalmente tranquila, totalmente. Eu não sentia uma dor na unha. O que eu tive que ficar de aviso é se eu gripasse, se eu sentisse alguma glândula aqui no pescoço, febre do nada. E tudo isso não me aconteceu, gente. Não me aconteceu, né? E o mais difícil foi saber que eu não podia fazer nada. Eu não tinha nenhum tratamento. Eu tinha só que esperar. Só esperar nascer, né? Então eu passei o meu primeiro trimestre numa angústia só. As pessoas me viam, o que mais dói também é que as pessoas comentam as coisas sem saber, né? Às vezes você vai comentar uma coisa, às vezes até sem maldade, né? Mas comentários doem, sem você saber o real motivo e tudo. E eu não quis compartilhar isso com ninguém, por justamente saber que as pessoas... Ninguém conhece o coração de ninguém. Coração é um terreno desconhecido, né? O coração dos outros é um terreno desconhecido. Você não sabe o que é que se passa no coração de cada pessoa. A boca fala, mas o coração é o que sente. E a gente não sabe o que é que as pessoas sentem realmente. Então eu resolvi não compartilhar isso com ninguém. Com ninguém, eu não falei pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram meu esposo e minha mãe. Meu filho sabia, mas ele não sabia da gravidade, né? E aí eu decidi carregar isso sozinha. E eu não conseguia nem olhar no espelho. Me olhar no espelho porque eu me sentia culpada, eu me sentia suja. E as pessoas falavam pra mim, vale, mulher, parece que tu nem tá feliz porque tá grávida, tá uma tristeza só. E isso me machucava ainda mais, porque era uma coisa, gente, inevitável. Por mais que eu fizesse força pra rir, por mais que eu fizesse força pra não transparecer o que tava acontecendo comigo, era inevitável, era uma dor assim, que tava me devastando, porque eu só tinha que esperar. E pra mim, 9 meses, que o que eu mais queria era, como é que eu posso dizer, eu queria, sabe, aproveitar cada dia, cada minuto daquela gravidez, né? Então, naquela hora, eu só tava querendo que passasse voando os 9 meses, né? Para aquilo tudo acabar, para esse pesadelo todo acabar. E era muito difícil, porque enquanto eu tava rindo, meu coração tava despedaçado, minha cabeça tava a mil, tava pensando em mil e umas coisas. Eu ficava pensando se eu comprava o meu enxoval ou se eu não comprava, porque não sabia se minha gravidez ia para frente ou se eu pudesse vir a perder mesmo depois do parto ou durante o parto. Sabe, é um misto de sentimentos. E aí foi quando eu me decidi, assim, deu um clarão assim na minha cabeça, sabe? E aí foi aonde eu me apeguei mais com Deus. Foi aonde eu vi que eu não tava dando o meu tudo a Ele. Eu não tava entregando as coisas
minha vida, a vida da criança, eu não estava deixando ele agir, né? E foi quando eu resolvi deixar tudo nas mãos dele e aceitar o que estava por vir. Os médicos já não queriam mais fazer ultrassom, né? Pelo fato da minha situação e tudo, né? Porque eu ficava muito apreensiva. Eu fiz as ultrassons mais precisas, né? Para saber se tinha alguma fissura, né? Alguma coisa assim. E cada ultrassom que eu fiz, tudo dava perfeito. Tudo dava perfeito. E aí eu fui vendo a grandiosidade, né? Do feito que Deus estava fazendo na minha vida, né? Só tinha mais que me apegar a Ele. Então, cada vez que eu ia fazer ultrassom, gente, eu fiz só 4 ultrassons. Só 4. Então, cada vez que eu ia fazer, eu pedia para Ele passar na frente, sabe? Eu orava, fechava meu olho. Quando a moça me chamava para entrar na sala, eu dizia: Senhor, toma conta. Entra na frente, que está nas tuas mãos. Toma conta da minha vida e da vida do meu filho. E assim eu fazia. E quando eu saía, era assim, com o coração mais aliviado. Aliviava um pouco a tensão nos ombros. Quando chegou meu segundo trimestre, foi quando eu, sabe, respirei melhor. Porque eu já estava entregando a Ele. Né? Já estava entregando, não, já tinha entregado tudo a Ele, né? Então eu já estava mais leve. Eu sabia que se eu engravidei, se Ele me deu a oportunidade de gerar mais um filho, não era à toa, não era em vão, né? Então alguma coisa Deus estava querendo na minha vida, fazer na minha vida. E eu comecei a aceitar. E o processo de aceitação é todo dia. E cada vez que eu ia à igreja, cada vez que eu ia pro culto, parecia que era comigo a palavra, parecia que era pra mim, né? Tudo era pra mim. Ninguém sabia o que eu tava passando. O pessoal só via eu chorar. Eu chorava muito, muito mesmo, porque era tarde, era noite, eu conversando com o Senhor. E quando a gente tem um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe, é muito, como é que eu posso falar? Sensível, sabe? A gente fica muito sensível, né? Tudo a gente faz chorar, ou de tristeza, ou de alegria, de alguma forma. E era um misto de sentimentos ali. Até eu saber o sexo, né, da criança, que eu soube com 5 meses. Para mim também foi outro dia inesquecível, porque quando eu soube, eu fui numa clínica evangélica que tem no centro da cidade, e o médico fez uma brincadeira comigo como se eu estivesse num chá revelação. As pessoas queriam saber, né, queriam que eu fizesse chá revelação, mas como eu estava passando com esse problema, eu não queria que ninguém compartilhasse, porque as pessoas falam, as pessoas maldam, sabe? As pessoas gostam de saber como é que a gente tá para poder estar falando para fulano, para ciclano. E eu venho aprendendo isso, sabe? A controlar a boca, a controlar, né, a língua. Nem tudo eu ficar falando o que acontece na minha vida para as pessoas, porque tem gente que gosta assim, e ao meu redor, eu não vou mentir, tem muita gente que gostaria de me ver lá embaixo. Mas assim, eu tenho um Deus poderosíssimo, maior do que todos. E se eu ficar curvada, pode ter certeza que eu tô curvada é pro meu Senhor e não para as pessoas, né? Porque Ele ergue a gente, né? Então, quando eu soube, Ele fez uma brincadeira
que eu, gente, quando ele disse que era uma menina, eu gritei, saí gritando, que todo mundo na clínica achou que eu tinha perdido, mas eu gritava tanto, eu me tremia tanto, eu não tava enxergando mais nada. Eu peguei na mão do médico, gente, eu dancei com o médico, você sabe o que é isso? A noção, olha a noção da pessoa, em tempo de levar um carão na sala, mas eu peguei na mão do médico e dancei com ele, me dava tanto glória a Deus. E era uma menina, era o meu sonho. Quando ele disse que era uma menina, sabe, eu disse não, sabe, não tem razão para eu ter tristeza, porque Deus estava me mostrando que estava tudo certo. Não era da maneira que eu queria, que eu estava pensando que fosse, mas era da maneira do Senhor. Então eu tinha mais, era que confiar ainda. Era mais uma certeza. Era uma certeza de que a gente ia vencer, né? E aí foi indo quando chegou o dia do meu parto. No dia do meu parto, gente, o meu médico, ele tinha marcado a minha cesárea, certo? Ele tava de férias aí, ele marcou marcou, né? Deixou pré-agendada já uma cesárea. E por incrível que pareça, no dia que eu ia mesmo pra maternidade pra ter a cesárea, eu comecei a sentir dor, né? Eu tive tudo pra ter normal, quando eu cheguei lá já tava de 3 para 4 centímetros de dilatação, mas eu tava tão apreensiva que ele me perguntou, Yara, a gente pode tentar o normal se você quiser, mas aí fica no seu querer, você que resolve. E eu disse, não, doutor, faça a cesárea. Eu já queria a cesárea, né? Eu vou deixar bem claro que meus 2 filhos foram cesárea. Eu queria cesárea porque eu conheço a cesárea do meu primeiro filho, que também foi de cesárea, porque ele é de 7 meses. E como eu conhecia já, né, um parto cesárea, então eu estava mais confortável a ter cesárea. E aí, e também por eu querer acabar logo com isso tudo, né? Queria ver logo o rostinho dela, eu queria ver se ela estava bem, se ela estava perfeita. E quando ela nasceu, pra mim assim foi uma sensação indescritível. Quando eu vi o rosto da minha filha pela primeira vez, que eu vi que quando o médico disse, o pediatra disse que ela era perfeita, que ela não tinha problema nenhum, eu só fiquei calada. Mas em dentro eu tava em festa, sabe? Por dentro. Eu só sabia dizer obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada. Quando eu vi ela olhando pra mim, sabe, assim, toda a minha angústia foi embora. Aquele pesadelo todo sumiu, eu não sentia mais dor, eu não sentia mais medo. Eu só sentia felicidade, sabe? Eu saí dali decidida que seria um recomeço, sabe? Isso tudo me serviu para ser mais firme, sabe? Mais presente, testar a minha fé. Isso tudo foi para testar, sabe? Saber que tem um Deus acima de qualquer coisa. Que o que eu venho trazer para vocês, gente, esse vídeo já tá tão grande. Eu vou tentar enviar ele, mandar ele para vocês sem nenhum corte. Mas isso tudo eu quero mostrar para vocês é que, por mais que seja difícil, o que você esteja passando, né, ou passar, porque a vida da gente é assim, nem sempre é um mar de rosas, né? Eu costumo dizer que a vida da gente é uma rosa, né? Pra gente poder cheirar a rosa, a gente quando vai pegar no galho tem espinhos, a gente pode se espetar, né? Então aqueles espinhos viram feridas na gente, mas a gente tem que aprender, né?
que nem tudo é para chegar no topo da flor pra gente cheirar, a gente tem um caminho, pode ser doloroso, né? E eu quero dizer para vocês que nunca perca a fé, sabe? Nunca se afaste do Senhor, nunca se afaste de Deus, porque tudo tem um propósito, sabe? E a gente tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento e é certo, é o mais correto. Porque quando a gente ama a Deus, como a gente não amar a Deus sobre todas as coisas? Se Ele nos dá tudo, se Ele nos dá o ar que respira, se é Ele que nos concede a abrir o olho todas as manhãs, a nos dar força pra gente fazer o que a gente tem que fazer durante o dia, né? Como não amar Ele? Né? Se a gente não amar Ele, a gente não se ama. Então, é isso que eu tenho que dizer pra vocês, sabe? Uma coisa que pra mim parecia impossível, pros médicos era impossível, porque pra medicina, gente, o citomegalovírus não tem tratamento. Não tem tratamento, né? Mas pra Deus tem. Tudo tem jeito. E hoje eu sou a pessoa mais feliz. Eu costumo dizer que eu tenho o meu pedacinho do céu, que é o Ian, que eu também com ele passei maus bocados, né? Mas são gloriosos hoje. E tem o meu raio de sol, que eu digo que a Isabela é meu raio de sol, porque quando o sol raia, né? Quando ele nasce, a gente sabe que é um recomeço, né? Que a gente pode fazer tudo diferente. Então ela é a razão do meu sorriso hoje, não só do meu, mas da minha família, do meu marido, do meu filho, que queria muito ter uma irmã. Ele era louco para ter uma irmã, né? Então ela é a razão do sorriso da gente, né? Todo dia. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Que eu quero compartilhar com vocês, que nunca percam a fé. Nunca, nunca. Por mais que a situação seja difícil, por mais que você veja que não tem saída, mas tem, gente. Tem saída. Deixa Deus agir. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Ele entrega Ele o teu problema nas mãos dele, que tudo Ele resolve. Viu? É isso que eu tenho que dizer pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Vocês me desculpem alguma coisa, tá? Mas é isso, tá bom? Eu vou deixar pra vocês umas fotinhas dela no final, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! You gave me the letter, I guess it was July. You said we'll be better